Louvado seja o nome do nosso Deus. Nessa noite de sábado, vamos louvá-lo com o capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Leiamos juntos então em oração, Marcos 3. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então, recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente e para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O tema que nós vamos abordar hoje, o tema principal que vamos abordar nesse capítulo, né? Cada capítulo é tão grande que tem tantos temas, mas o Espírito de Deus nos direciona para um ou outro tema. Hoje, para esse tema aí, diga: família de Jesus. Glória a Deus. Então, esse capítulo 3 de Marcos, ele está aqui neste primeiro bloco aqui, tá? A primeira parte do desenvolvimento, que vai do capítulo 1, versículo 40, até o capítulo 8, versículo 30, cujo título é, diga, Conhecer Jesus. Aleluia. Aqui que está a grande finalidade, o grande propósito na obra da salvação. É muito mais do que a gente ser livre do inferno para ir para o céu, é muito mais que isso. É conhecer essa pessoa maravilhosa, conhecer essa pessoa grandiosa, conhecer o Filho de Deus, conhecer Jesus. Aleluia. O céu é para quem conhece Jesus. Não só de ouvir falar, porque de ouvir falar o mundo inteiro conhece. Mas conhecer Jesus por tê-lo na sua vida e ter com Ele intimidade. A intimidade dele, que segundo diz no livro dos Salmos, Ele só revela para aqueles que o temem. Aleluia. Então, repito de novo: conhecer Jesus. Todas as pessoas que conhecem Jesus fazem a mesma coisa. Sabe que coisa que é? Toda pessoa que conhece Jesus faz a mesma coisa. A partir do momento que conhece Jesus, Jesus passa a ser a pessoa mais importante da vida dessa pessoa. Jesus passa a ser o primeiro lugar na vida dessa pessoa. Ninguém mais toma esse lugar de Jesus nessa vida. Nada mais toma o lugar de Jesus nessa vida. Por isso que, se você ver por aí pessoas que se dizem cristãs ou crentes ou evangélicas, mas pelo seu procedimento, pelo seu comportamento, pelo seu estilo de vida, você percebe, né? Jesus não está em primeiro lugar na vida dessa pessoa, não. Isso ocorre muito, porque essas pessoas, na verdade, nunca o conheceram. Nunca o conheceram. Quem conhece Jesus é infalível. A partir do momento em que conhece Jesus, ele passa a ter primazia na vida dessa pessoa. Ele passa a ter prioridade na vida dessa pessoa. Ele passa a ocupar o lugar primordial dessa vida. O primeiríssimo lugar, sempre dele. Essa pessoa passa a ser verdadeiramente amigo de Jesus, aquele amigo que Jesus tem no seu criterioso modo de fazer amizade. Ele disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.
Isso é consequência de verdadeiro conhecimento. Conhecer Jesus. Aleluia. Maravilha. Bom, essa primeira parte aí de Marcos está dividida em 2 blocos. E esses 2 blocos, eles estão divididos bem aí no meio do capítulo 13, capítulo 3, melhor, que nós acabamos de ler, tá? O primeiro bloco aí, do capítulo 1:40 até o 3:12, diga, antes dos 12. Antes de Jesus escolher os 12 apóstolos. E do capítulo 3:13 até o 8:30, diga, depois dos 12. Depois que Jesus escolheu os 12 apóstolos, ok? Mas, antes de ir para o versículo-chave da nossa palavra de hoje, da nossa meditação de hoje, vamos ver algumas coisas aqui, ó. O que acontece no capítulo 3 primeiro, é Jesus curando no dia de sábado, um homem que tinha a mão ressequida, tá? A mão ressequida. Qual é o significado desse milagre? O significado desse milagre é o seguinte: a mão, principalmente a mão direita, para aquele que é destro, para quem é canhoto, a mão esquerda, para a maioria que é destro, a mão direita, representa o seu trabalho, as coisas que você faz, as obras que você realiza. Quando eu digo seu trabalho, não só profissionalmente, mas tudo que você faz na vida é representado pelas suas mãos. Por isso, em 1 Timóteo, capítulo 2, Paulo diz assim: eu quero que os homens, em todos os lugares, levantem mãos puras para Deus. Louvem a Deus com pureza de vida. Louvem a Deus através de obras santas, de agir, viver, se comportar de modo digno do Senhor, como Paulo fala tanto em Efésios, a partir do capítulo 4. Tá? As mãos representam isso. Esse homem da mão ressequida representa cada um de nós, porque nós viemos ao mundo com a nossa mão ressequida e incapaz de fazer aquilo que é bom do ponto de vista espiritual. Homens pecadores podem fazer muitas obras boas, mas apenas do ponto de vista social, tá? De pessoa para pessoa. Isso acontece, e isso é muito bom que aconteça na humanidade. Mas a bondade que Deus quer trazer para nós é espiritual, e as boas obras são espirituais, que são obras acima de qualquer outra obra social que os homens possam fazer. As obras que só os filhos de Deus podem fazer, porque por serem filhos de Deus, quem não é filho de Deus não pode fazê-las, não consegue fazê-las, tem mãos ressequidas. Viemos ao mundo com mãos ressequidas. Ao ser convertidos, Jesus curou as nossas mãos. Agora você pode fazer a vontade de Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus, as pessoas têm mãos ressequidas, não podem fazer nada, a não ser obras mortas. Assim como existe fé morta, existe também obras mortas. Verdadeiras obras espirituais que agradam a Deus são feitas por pessoas que tiveram as suas mãos ressequidas curadas para realizar a obra do Senhor, para realizar a vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Depois Jesus aqui cura muitos enfermos, expulsa muitos demônios, glória a Deus por tudo isso. Tem uma explicação para tudo isso, mas eu não vou me deter agora. Já falamos aí de um milagre. E depois vem, a partir do versículo 13 até o 19, a escolha de 12 discípulos
para serem chamados também de apóstolos. Tá? Qual o propósito de Jesus com esses homens aos quais ele deu o título de apóstolos? A diferença, o propósito, define para nós muito bem a Bíblia Sagrada. A Bíblia não tem 2 testamentos, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele é chamado de o ministério dos profetas. Esses profetas que Deus levantou na antiga aliança, o primeiro foi Moisés, que escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros. O último foi Malaquias, que escreveu o último livro, o 39º livro do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pelo ministério dos profetas. Jesus instituiu apóstolos para escreverem o Novo Testamento, lançarem o fundamento da nova aliança, que é o Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. Amados, é muito simples. Apóstolos que Jesus instituiu, foi para isso. Tem mais algum livro para ser escrito no Antigo Testamento? Não, então não tem mais e nem vai ter mais profetas iguais àqueles. Não tem mais, não precisa mais. Não tem porque não precisa. Deus providencia tudo o que precisa, o que não precisa Ele não traz mais. Não precisa mais daqueles profetas, porque o trabalho deles está pronto. O Antigo Testamento está aí para a gente meditar. Amém? O Novo Testamento é ministério, é o fundamento dos apóstolos. Jesus escolheu os apóstolos para isso. Por quê? Jesus não veio ao mundo para escrever nada. Jesus sabia que o ministério dele ia ser curto, 3 anos e meio. Não ia dar tempo dele ficar escrevendo. Ele tinha que fazer muitas coisas, ensinar muitas coisas. Não dava tempo de Jesus escrever. Jesus não escreveu nada. Ele levantou os apóstolos para que eles ficassem responsabilizados por escrever os ensinamentos de Jesus, e eles escreveram nos 27 livros, entre livros e cartas do Novo Testamento. Por isso, repita comigo, Antigo Testamento, fundamento dos profetas. Novo Testamento, vocês comeram hoje? Vai lá. Novo Testamento, fundamento dos apóstolos. Por isso que a Bíblia tem Antigo e Novo Testamento. Tem mais alguma coisa que Jesus quer acrescentar no Novo Testamento? Não. Então não tem mais apóstolo. Quando vocês ouvem falar que tem apóstolos por aí hoje, pode colocar todos eles, tá, na farinha do mesmo saco. São todos falsos. Nenhum apóstolo que existe hoje é verdadeiro. Pode ter mega igreja, pode fazer até milagres, mas é falso apóstolo. Porque os verdadeiros apóstolos foram instituídos para colocar por escrito o fundamento da fé do Novo Testamento. Profetas, Antigo Testamento, apóstolos, Novo Testamento, pronto, a Bíblia está completa. Nós só precisamos da Bíblia. Ministros de Deus para ministrar ao povo, ministros ordenados, são pastores. Pastores são pessoas que têm que ser mestres em Bíblia, para poder ensinar as ovelhas de Cristo toda a palavra de Deus. Por isso Jesus instituiu o ministério pastoral. Portanto, tem pastores, apóstolos não tem. Tem pastores. Amém? Bem claro, é só isso, amados. Simples assim. Os apóstolos que a si mesmos por aí se deram o nome de apóstolos, fizeram o que já havia gente fazendo lá no Antigo Testamento.
Desculpe, lá no início do Novo Testamento, perdão, no início da Nova Aliança, já no primeiro século, antes de chegar o ano 100, Paulo já falou de falsos apóstolos que apareceram, de apóstolos que na verdade não eram apóstolos. Já havia isso no primeiro século, portanto isso não é uma novidade. O mesmo demônio, o mesmo Satanás que levantou falsos apóstolos no primeiro século para confundir o povo de Deus, é o mesmo Satanás que levantou também aí nas últimas décadas apóstolos nos dias de hoje. Isso não existe, é mentira, e se é mentira, é obra do pai da mentira e não do pai da verdade. Deus é o pai da verdade, a verdade é Jesus. A verdade é a palavra. Simples assim, ponto final. Amém? Então, para isso que eram os apóstolos. Depois vem aqui a questão da blasfêmia, a blasfêmia dos religiosos daquela época, que com inveja de Jesus, uma das coisas que estavam acontecendo nessa época de Jesus, é que o povo de Israel, o povo judeu, eles estavam desanimados de frequentar as sinagogas. Muitos não estavam mais frequentando as sinagogas no sábado, porque eles olhavam para aqueles escribas, para os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, que eram líderes religiosos, e não viam Deus neles. Só viam uma religiosidade legalista, eles querendo colocar fardos sobre as pessoas que eles mesmos não carregavam, pregavam para os outros, mas eles mesmos não viviam o que pregavam. Então, quando Jesus veio, o povo estava frio com relação às sinagogas, com relação ao judaísmo, e quase ninguém frequentava mais as sinagogas. Mas aí Jesus começou a pregar em todo lugar, e muitas pessoas começaram a seguir Jesus. E os sacerdotes, os religiosos, vendo que muita gente seguia Jesus e ninguém vinha para a sinagoga, todo mundo seguia Jesus e não seguia a eles, eles se encheram de inveja que virou ódio, e no ódio de Jesus eles começaram a lançar sobre o povo, a tentar jogar sobre as pessoas calúnias que eles inventavam, e uma das piores calúnias que eles inventaram foi que Jesus expulsava os demônios pelo espírito de Belzebu. Belzebu é uma palavra aramaica, que vem do aramaico, e no aramaico é a junção de duas palavras, Baal, Zebub. Baal, Zebub, e virou Belzebu. Baal significa Senhor, e Zebub significa moscas, o Senhor das moscas. Esse é um dos títulos bíblicos de Satanás. Esse Baal-Zebub era um dos falsos deuses que os povos pagãos adoravam desde a antiguidade, muito antes de Cristo, lá no tempo do Antigo Testamento, no tempo dos profetas. Os pagãos, as pessoas já praticavam o satanismo, adorando falsos deuses. Havia muitos falsos deuses, e um desses falsos deuses era este Senhor das moscas, Baal-Zebub. Em inglês, The Lord of the Flies, o Senhor das moscas, que foi uma música famosa de uma banda de rock diabólica, porque todas as bandas de rock são diabólicas. Nenhuma adora a Deus, todas adoram ao diabo, e quem gosta deles também adora ao diabo, e vão adorar o diabo no inferno e no lago de fogo e de enxofre. A banda Iron Maiden fez essa música, The Lord of the Flies, adorando Baal-Zebub, adorando Satanás. Na época de Jesus, os sacerdotes, os religiosos, lançaram no meio do povo essa calúnia. Olha, não fique admirado aí dele ficar expulsando demônios, não, porque ele está expulsando demônios é pelo espírito de Belzebu.
E Jesus disse que eles estavam então pecando contra o Espírito Santo, porque Jesus expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo. Da mesma forma como Ele também nos deu esse mesmo poder, expulsareis demônios em meu nome, pelo mesmo poder do Espírito Santo. E se era pelo Espírito Santo que Jesus expulsava, e eles disseram que Jesus estava expulsando pelo espírito de Beelzebul, então eles estavam xingando o Espírito Santo de Beelzebul. Pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. São culpados de pecado eterno. Esses são os ensinamentos que nós temos aí no capítulo 3, que nós lemos hoje, tá? Mas o Espírito de Deus me conduziu aí para o finalzinho do capítulo, e nós pegamos aqui o último versículo, versículo 35, onde Jesus disse assim, ó: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Leiam vocês. Aleluia. Bom, o capítulo termina assim porque desde o versículo 31 aí, do 31 ao 35, você vê que Jesus estava ministrando o Evangelho, pregando a palavra para vários discípulos que estavam ali, para os seus discípulos. E chegou alguém lá de fora, né, e falou: mestre, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Jesus olhou: espera um momentinho, está vendo essas pessoas aqui? Essas pessoas que estão aqui ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus expressa a vontade de Deus, e essas pessoas que estão aprendendo a palavra de Deus, elas vão aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Está vendo essas pessoas? Essas pessoas aqui são a minha família. A minha família, irmão, irmã, mãe, a minha família é quem faz a vontade de Deus. A minha família é quem faz a vontade de Deus. Isso é um conceito muito importante, a família de Jesus, e que Paulo chama aqui veja em Efésios, por gentileza aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, o Luciano também vai colocar aí na telinha para quem estiver à distância. Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. E para ler bem o contexto, vamos ler esse último parágrafo, Efésios 2, 19 a 22, tá? O último parágrafo do capítulo 2. Já passamos pela epístola dos Efésios no nosso ministério, né? Ensinando versículo por versículo, e uma segunda vez ainda no boletim, em todos os nossos boletins, tá bom? Glória a Deus. Nenhum de vocês, quando morrer, vai poder chegar assim diante de Jesus e falar: Senhor, ninguém me ensinou Efésios. Viu? Quem ensinou? Você teve essa oportunidade. Efésios. Então, Efésios 2, 19 a 22, leiamos juntos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Que maravilha esse texto, né? Olha o que eu falei para vocês aí no versículo 20.
Olha o que eu falei para vocês sobre Antigo e Novo Testamento, no versículo 20, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. O fundamento dos profetas é o Antigo Testamento. Então aqui é como se Paulo está dizendo assim, ó, edificados sobre o fundamento da Bíblia. E a pedra angular dessa Bíblia é Cristo Jesus. A pedra angular da Sagrada Escritura, a pedra sobre a qual Ele mesmo, Jesus, edifica a sua igreja, é a palavra de Deus. Estou citando aqui Mateus 16, 18, quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz em Mateus 16, segura aí em Efésios, né? Quando Jesus diz em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja, no singular, significa que ele não está se referindo a igrejas no plural, igrejas locais, igrejas denominacionais. Ele está se referindo à sua igreja única e singular, que é a igreja composta exclusivamente por aqueles citados por Paulo aqui em Efésios 1:4. Aqueles que Deus escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Só os eleitos de Deus, aqueles que, segundo o Salmo 33, versículo 12, Deus escolheu para herdar, escolheu como herança, para herdar de toda a história da humanidade. Somente essas pessoas são aqueles que Jesus chamou de a minha igreja, e somente essas pessoas são, agora aqui, ó, o que nós lemos? Efésios 2,19, diga: sois da família de Deus. Ih, está muito fraco, mais uma vez. Alegria, pessoal, ânimo aí. Sois da família de Deus. Sois da família de Deus. As pessoas acham assim tão importante o sangue da família, né? Ah, é o sangue da família, a sua família da terra, tá? O sangue da sua família não tem poder. O sangue da família não tem poder. A família de Deus não é a sua família. A família de Deus é aquela composta por todos aqueles que são comprados, remidos, lavados pelo sangue de Jesus. A família de Deus não é formada por sangue de nenhum homem, de nenhuma árvore genealógica. A família de Deus é baseada no sangue de Jesus. Com a família da terra você vai viver alguns anos. Mas se você é membro da família de Deus, com a família de Deus você vai viver a eternidade. Então qual é a maior família? Qual é a família mais importante? Não significa que você vai rejeitar a sua família terrena, não. Prega para eles. Fala para eles assim: olha, Deus me tirou dessa família como tirou Abraão. Pegaram a minha aula aqui, teve uma aula especial aqui quinta-feira. Pegaram a minha aula aqui de quinta-feira sobre Abraão. Se não pegaram, peguem aí na internet aí, tá? Peguem no nosso aplicativo aí a aula que eu dei no seminário, mas lá a plataforma estava com problema, eu dei aula daqui, na quinta-feira. Falei durante 2 horas e 15 minutos sobre o chamado de Deus a Abraão, que representa o mesmo chamado para cada eleito de Deus, para cada um de nós. Abraão, sai da tua terra,
sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus está falando para Abraão? Abraão, sai dessa família, porque você agora vai ser parte da minha família. Sabia que ao ser convertido, você perdeu família na terra? Esse sangue aí não tem mais poder sobre você. O sangue que agora tem poder sobre você é o sangue de Jesus. A sua família da terra sejam os primeiros a quem você deve pregar, a quem você deve testemunhar. Se algum dentre eles for eleito de Deus, será convertido e como você, também será lavado no sangue de Jesus. O sangue de Jesus vem e lava o sangue sujo da sua família. Sabia que o sangue da sua família é sujo? O sangue da sua família é sujo? Meu álbum de família, fotografias de família, pode olhar tudo isso. É tudo sangue ruim. Sangue sujo. Sangue bom é o sangue de Jesus. Lavados pelo sangue de Jesus, somos lavados do sangue da família, cortam-se as maldições, porque o sangue da nossa família estava ainda debaixo da maldição adâmica. A maldição adâmica, o pecado original, domina no sangue das famílias. Por isso que esses familiares são uma tristeza crônica. É o pecado que domina sobre eles e não Jesus. Se Jesus te converteu, foi porque Ele te chamou como fez com Abraão. Agora você vai ser minha família, eu vou lavar esse sangue sujo com o meu sangue limpo. A família de Deus é baseada no sangue de Jesus, é lavada no sangue de Jesus, é convertida no sangue de Jesus, é batizada no sangue de Jesus, é santificada no sangue de Jesus, é escolhida no sangue de Jesus, é purificada no sangue de Jesus, é comprada pelo sangue de Jesus. E essa família de Jesus é formada de pessoas que são propriedade exclusiva de Deus. Pessoas que não pertencem mais ao mundo e mais a nenhuma família do mundo, porque foram comprados por alto preço. Está nos 2 últimos versículos de 1 Coríntios capítulo 6. Fomos comprados por alto preço, para que possamos agora ser parte de quê? Ser parte do selo do firme fundamento de Deus. 2 Timóteo 2:19. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Tem muita gente que lá no juízo final o Senhor vai dizer: eu nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E só os que lhe pertencem passam a ser os membros da sua família, a família de Deus. Os que pertencem passam a ser considerados, só esses passam a ser considerados por Jesus, meu irmão, irmã e mãe. Só esses passam a ser considerados por Jesus, minha família. Aleluia. Isso nos remonta ao necessário entendimento que nós temos que ter acerca da grandiosa obra que Deus está fazendo
Os homens não percebem, os homens são cegos, a humanidade é cega para o que Deus está fazendo. Eles ficam pensando que Deus faz outras coisas. A obra que Deus está fazendo no decorrer da história, no decorrer de todas as gerações de seres humanos nessa terra, é uma só obra. Deus está organizando, edificando, reunindo a sua família celestial. A sua família celestial. A sua família celestial. Ninguém fará parte dessa família se não estiver com o seu nome, desde antes da fundação do mundo, inscrito no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Membros da família de Deus são única e exclusivamente aqueles que foram escolhidos, Efésios 1:4, que já citei hoje, escolhidos pelo próprio Pai, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Uma vez alguém perguntou para mim, mas pastor, e se por exemplo eu for um escolhido e o meu filho não for? Aí eu devolvi a pergunta para ele: e se o seu filho for e você não? É a mesma coisa. Isso não me interessa te responder essa pergunta. Você pode fazê-la 1000 vezes, que a resposta dela vai ser única e exclusivamente a mesma. Se seu filho é eleito, ele é família de Deus. Se seu filho não é eleito, ele não é família de Deus. Se seu pai é eleito, ele é família de Deus. Se seu pai não é eleito, ele não é família de Deus. Se sua mãe é eleita, ela é família de Deus. Se sua mãe não é eleita, ela não é família de Deus. Se seus irmãos são eleitos, são família de Deus. Se suas irmãs são eleitas, são família de Deus. Se não são, não são família de Deus. Se teu marido é eleito, é família de Deus. Se não for, não é. Se tua mulher é eleita, ela é família de Deus. Se não for, não é. Se teus filhos forem eleitos, são família de Deus. Se não forem, não é. Está bem claro? E essa eleição não depende nem deles, nem de você, e nem de ninguém na terra, e nem de nada do que alguém possa fazer. Depende exclusivamente de Deus ter escolhido cada uma dessas pessoas antes da fundação do mundo. Pronto, amados, é isso aqui. Essa é a verdade que hoje é combatida dentro das igrejas. As igrejas, mesmo as igrejas cristãs na sua maioria, por causa de uma teologia herética que existe por aí, que se chama arminianismo, a doutrina do livre-arbítrio, que quem quiser ser de Deus, Deus vai recebê-lo. Não, senhor. Isso é falso. Isso é falso. Isso soa muito bem na cabeça, na mente decaída de pessoas. Mas o homem espiritual tem a mente de Cristo, e na mente de Cristo, só aquele que fizer a vontade de Deus, esse é minha família. Esse é meu irmão, irmã e mãe. E eu vou dizer uma coisa para você. Quem não é eleito, não consegue, não tem forças, não consegue fazer
a vontade de Deus. Se Abraão não fosse eleito, ele não conseguiria sair da casa do seu pai sem saber para onde estava indo, só confiando em que Deus ia mostrar. Não, Deus mandou isso, mas eu não tenho forças. Quanto crente eu já vi falar isso? Deus mandou fazer alguma coisa, mas eu não tenho forças. Isso é um sinal de não eleição. O sinal de eleição está lá em 1 João capítulo 2. Vós sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Por que alguém diz, não, o Senhor mandou isso, mas eu não tenho força? Porque vós sois fracos, e a palavra de Deus não permanece em vós, e o maligno tem vencido vocês. É o oposto. O diabo vence, o diabo triunfa sobre todos que não fazem parte da eleição de Deus, da escolha de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem, porque os que lhe pertencem são aqueles que Ele escolheu, e nenhum dos seus escolhidos se perderá. Nenhum dos seus escolhidos se perderá. Jesus disse isso em João 10. As minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Essas que Jesus chama de as minhas ovelhas, são os eleitos de Deus. Quem não é eleito não é ovelha. Quem não é eleito é cabrito. Quem não é eleito não é trigo, é joio. Os eleitos foram representados pelo trigo, os não eleitos pelo joio. O apóstolo João fez bem essa distinção em 1 João 5,19. Ele começou falando em nome de todos os eleitos. Nós sabemos. Verbo saber no presente do indicativo da voz ativa. Eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos. Nós quem? Nós, os eleitos de Deus. Nós, os poucos escolhidos, nós sabemos que somos de Deus. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e nós que lhe pertencemos sabemos que somos de Deus. Mas todos os outros jazem no maligno. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Palavra que Deus fez chover sobre a humanidade, como chuva de graça, como chuva de conhecimento. Deus não quer deixar nenhum dos seus filhos, nem na ignorância e nem na ilusão. Tem muita gente na ilusão de que qualquer pessoa pode ser salva. Isso é uma ilusão. Qualquer pessoa não vai ser salva nunca. Os salvos não são salvos por um acaso. Os salvos são salvos por um propósito. Propósito que foi estabelecido por Deus antes de começar a criar o universo.
E aqueles que foram incluídos neste propósito, foram incluídos não por merecimento e nem porque eram melhores do que os outros, mas simplesmente pela vontade de Deus. Porque Deus quis fazer deles pessoas que na terra iriam fazer a vontade de Deus. Pessoas que na terra iriam obedecer a palavra de Deus. E como diz no Salmo 119, né, que vamos ver amanhã de manhã, mas não esse versículo. Como diz no Salmo 119, versículo que nós já vimos, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca, para que os obedeçamos fielmente, para que os obedeçamos completamente. Só os eleitos de Deus têm poder de Deus para cumprir, obedecer, praticar a palavra, e por isso eles edificam a sua vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. Deus está edificando. O que Deus está fazendo no meio da humanidade é edificando uma família. Quem não é dessa família, faz o que quiser. Quem não é dessa família, não faz a vontade de Deus. Quem é dessa família, quem não é dessa família, pensa que tem livre arbítrio para viver a vida do jeito que quiser. Quem não é dessa família está dizendo por aí: a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser. E Deus deixa, porque Ele conhece os que são seus, e esses não são. Esses não são meus, preciso fazer o que eles quiserem, deixa fazer o que quiserem, e eles vão pagar alto preço por isso, com a sua própria condenação eterna. Isaías 43, Deus diz assim: ninguém pode livrar alguém das minhas mãos. Amados, está acabado. Quando você tem essa revelação de Deus na sua vida, isso já é um sinal de eleição que deixa você tranquilo no Senhor. Por isso que a obra de Deus não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque o Espírito vai batizar os que são dele. O Espírito vai guiar a toda a verdade os que são dele. O Espírito Santo vai produzir o seu fruto nos que são dele. O Espírito Santo vai derramar o amor de Deus no coração dos que são dele, dos que pertencem a essa família, família de Deus. Essa é a família de Jesus. A família de Deus tem um Pai, que é o Pai. Por isso Jesus disse: a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, o que está no céu. Tá? Tem um só Senhor, Jesus Cristo, que é o primogênito entre os irmãos eleitos, as irmãs eleitas. Tem o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos guia a toda a verdade. E os demais são os eleitos, que são aspergidos, como Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 1,
aspergidos com o sangue de Cristo para a eterna salvação. Deus está formando a sua família. Pastor, será que eu sou dessa família? Se você é eleito, você é, e o fruto de quem é eleito vai aparecer. Se você não é eleito, você não é. Sinto muito. Lamento. I'm so sorry. Bye bye. Goodbye. Não o verei em breve. E está acabado. Essa é a verdade, essa é a realidade. Essa é a palavra da verdade. Jesus é a verdade. Aleluia. E essa é a família de Jesus.